Bom, pessoal, então a gente está no segundo bloco de Direito Constitucional 1 e a gente está falando a respeito da classificação das constituições. Eu queria falar para vocês o seguinte, com relação à classificação, eu até depois vou disponibilizar para vocês essa apostila que eu estou escrevendo, já faz algum tempo que eu tenho escrito isso daí, e eu vou colocar para que vocês possam ler, mas isso está em todos os livros. A questão qual é? A questão é a seguinte, classificação, tudo depende de qual é o autor que você está seguindo, de qual é o autor que você está lendo. Então, tem nomes e determinadas expressões que um autor utiliza de uma forma e o outro de outra. Existem, claro, as doutrinas mais tradicionais, mas a gente tem essa situação que é um problema sério quando a gente está, por exemplo, prestando um concurso público, né? Ou quando a gente está fazendo a OAB, qual é a classificação que efetivamente eles estão querendo usar e quem são os autores que eles estão usando. Bom, a primeira questão é com relação à forma. Leva sempre em consideração que você tem que se deixar perceber a respeito do nome, né, que é colocado para determinada forma de classificação, estilo da classificação. Então, com relação à forma, veja, é como essa Constituição aparece no seu formato, qual é a forma que ela é feita, né? Então, ela pode ser ou uma Constituição escrita ou uma Constituição não escrita. As constituições escritas são muito mais atuais, né? São as atuais. Por exemplo, as primeiras delas, os Estados Unidos e a da França, de 1787, 1791. Ela é muito mais esse fruto dessa revolução, das revoluções burguesas, do constitucionalismo do século XVIII. Pois bem, as constituições não escritas, elas eram então mais anteriores a este momento, né, ao momento do século XVIII. Elas estão esparsas, estão soltas, né, ou em decisões judiciais ou em diversas ordens, diversos textos jurídicos legais, tratados, uma declaração de direitos, e que acabam sendo consideradas, aquele conjunto da obra acaba sendo considerada uma Constituição não escrita, mas que regulamenta como é que o Estado funciona. E se organiza como é que o Estado funciona, acaba sendo também considerado uma Constituição. Então, um exemplo de um país que não adota um único texto escrito, né, dogmático ali de uma maneira apresentada num único texto, é a própria Inglaterra, que tem vários textos e de repente tem um ato de reforma da Constituição que vem para coroar uma mudança, um ato de reforma de vários textos que ainda não estão, de vários textos juntos. Então, quando a gente fala uma Constituição não escrita, não é que necessariamente não tenha nada escrito a respeito de como é que aquele Estado funciona, e sim, não está escrito tudo num único local. Tá bem? Pensem nisso. Então, é uma considerada também as constituições costumeiras, como vocês vão ver nas próximas classificações. Quanto à sistemática, ou é uma Constituição codicizada, codificada, ou ela é não codificada. A codificada é aquela que está tudo num único texto. Aqui, gente, a gente está falando de a palavra código no sentido de estar sistematizado. A nossa Constituição, ela é absolutamente sistematizada. O que quer dizer isso? Que você não vai encontrar unha no céu da boca, você não vai encontrar dedo no, no pescoço. O que quer dizer isso? A gente não vai ter determinados regramentos, determinadas normas que estejam em local errado. Quando a gente pensa em poder legislativo, tudo de poder legislativo vai estar num único local na Constituição. Por quê? Porque aquele local da Constituição é que comporta aquele tipo de assunto. Então, é ali que vai estar localizado. Então, a nossa Constituição, ela tem uma sistemática muito bonita, muito interessante. E é interessante que vocês olhem o índice da Constituição para verificar isso. Então, quando a gente pensa assim no índice, né, a primeira coisa que vem na nossa Constituição, quando você olha o sumário da Constituição, vocês vão ver que a primeira coisa que consta lá como é que funcionam os princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais do Estado, da República Federativa do Brasil. Depois a gente entra nos direitos e garantias
fundamentais. Então, a gente vai passar pelos direitos individuais, depois a gente vai falar dos sociais coletivos, depois a gente fala dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos. Então, veja, é toda uma organização, falar sobre partidos políticos, é toda uma contextualização dos direitos do povo, né, dos direitos da população, dos direitos das pessoas que estejam nesse determinado território. Logo depois, e depois a gente vai falar sobre a diferença entre povo, população, isso daí vai ser tratado mais adiante, tá bom, pessoal? Quando a gente está no título 3 da Constituição, a gente fala exatamente da organização do Estado. Então, aqui a gente está trabalhando como é que funciona a organização do Estado em termos territoriais e em termos de divisão de competências. Então, vocês vão ver que vai falar sobre quais são os bens do Estado e logo em seguida qual é a competência de cada uma, né, dessas questões todas que trabalham a questão da divisão de competências do Estado e da administração pública. O título 4 da Constituição fala sobre poderes. E aí, então, a gente vai falar tudo de poder legislativo, depois de poder executivo, depois de poder judiciário. Depois a gente vai falar sobre a questão da administração da justiça e de tudo que comporte funções que sejam importantes para a justiça. Depois a gente entra no título 5, que é o quê? A defesa do Estado e a defesa das instituições democráticas. Então a gente vai falar de Estado de defesa, Estado de sítio, né? Mas olhando para essa questão das Forças Armadas, então para essa organização da garantia ali da ordem, né? De como é que funciona a questão da ordem. Depois a gente entra na questão do orçamento e passa para as questões tributárias. E depois, aí a gente vai para as questões da ordem econômica e logo em seguida da ordem social. Ali a gente vai seguindo cada um dos direitos sociais, de um olhar da Constituição para os direitos sociais, e aí a gente vai ter um pedaço que trabalha as questões das disposições constitucionais gerais e acaba o texto da Constituição. E logo depois a gente começa com o ato das disposições constitucionais transitórias, que a gente depois pode falar um pouquinho também. Então, vejam, a nossa Constituição é uma Constituição sistematizada, uma Constituição sistemática. Por quê? Porque ela é organizada e sistematizada como se fosse um corpo único, com começo, meio e fim, com logicidade, com coerência, né? Tudo meio que organizado. A gente não vai achar coisas soltas da Constituição, nem alguma norma da Constituição que esteja solta. Já uma Constituição não codificada, ela é aquela que, embora ela esteja escrita, ela não tem uma sistematização própria. Seria um conjunto meio que, não digo jogado de normas, mas é um conjunto de normas que não são encontradas num único texto e sem absolutamente sistematização, tá bem? Então, várias leis esparsas a respeito do direito constitucional. Fica mais complicado de entender, porque você não consegue entender a sistemática, não consegue entender a lógica, e é mais difícil também de ser encontrada. Atualmente, a maior parte dos textos constitucionais são textos codificados. Bom, com relação à origem, aí vejam que vocês vão ter a questão de como é que essa norma foi apresentada pela primeira vez. Então, alguns chamam essa Constituição, uma Constituição que foi promulgada por uma Constituição democrática, uma Constituição votada ou a chamada Constituição popular. O que seria isso? São aquelas constituições em que o povo efetivamente, de alguma forma, participa, né? Como titular do poder constituinte originário, ele participa da realização daquelas normas e não são normas goela abaixo, sabe? Top-down, né? Não é nesse sentido. Já uma Constituição outorgada, né, é uma Constituição imposta. Então, a gente tem ali fruto de um autoritarismo, né? E a gente teve, quando a gente pensa nas nossas constituições, a gente teve diversas constituições promulgadas e diversas constituições que foram outorgadas. É interessante, inclusive, a gente perceber que muitas das constituições outorgadas tiveram mais tempo em vigor do que as constituições promulgadas. Aqui eu coloquei a Constituição de 1891 como sendo uma Constituição promulgada, mas a gente pode, muitos autores colocam ela como outorgada, porque ela foi meio que feita
né, por um conjunto de pessoas ali, mas colocada para que sem uma votação maior. Então, alguns autores colocam a Constituição de 1891 como outorgada. Então, quando a gente começa como as nossas constituições? Em 1824, a gente tem a primeira Constituição, a Constituição do Império, que é uma Constituição outorgada. Depois a gente tem de 1891, que é a primeira Constituição após, né, a proclamação da República, uma Constituição que alguns autores colocam como promulgada, outros como outorgada. Ela tem essa dubiedade aí, mas é interessante que vocês percebam que uma Constituição, para ser absolutamente promulgada, ela precisa ter participação popular na sua realização, na feição das suas normas. Depois da de 1891, a gente vai para a de 1934, né? Então, fruto ali da questão da Revolução Constitucionalista, a gente tem essa Constituição que durou 3 anos, porque logo em 37 vem a chamada Polaca, que é uma Constituição outorgada. Ela lembra a Constituição da Polônia e ela marca um momento histórico brasileiro a respeito, né, do nacionalismo imposto ali, colocado por Getúlio Vargas. É uma Constituição que durou até 1946, quando a Constituição de 46 já passa a ser uma Constituição promulgada. Logo, a Constituição é promulgada, 46, depois a gente tem a situação do golpe militar em 64, e logo em seguida a gente tem a outorga, né, uma Constituição imposta, que é a Constituição de 67, e essa Constituição de 67 foi emendada por uma grande emenda, praticamente tem o mesmo número de artigos da própria Constituição, em 69. Então, alguns até colocam que a emenda constitucional de 69 é maior, é também uma nova Constituição. Bom, e depois a gente tem a nossa Constituição de 88. Então, vejam que a gente faz meio que um zigue-zague mesmo, né, entre outorgada e promulgada, outorgada e promulgada. Alguns autores ainda colocam uma terceira classificação com relação à origem, que seria a Constituição cesarista. A Constituição cesarista é aquela que foi outorgada, mas depois, para conseguir uma certa legitimidade, é feita uma consulta ao público para que a população, né, referende uma determinada Constituição, ou por referendo ou por plebiscito. Tudo bem? A Constituição espanhola, ela também é uma Constituição que, quanto a essa forma de classificação, também alguns autores colocam como uma quarta forma de classificação, que seria uma Constituição pactuada, né, resultante de um pacto entre a monarquia e o parlamento. Então, vejam, são classificações, né? É o carimbo e onde cola esse carimbo, aonde vai em cada local. Com relação à forma de elaboração, vejam que aqui ela tem muito contato com a questão da primeira, que é com relação à forma, né? Aqui a gente falou escrita e não escrita. Aqui a gente coloca meio que parecido com relação à forma de elaboração. Uma Constituição pode ser dogmática ou histórica. A Constituição dogmática, ela vem da palavra dogma mesmo, aquele princípio, ponto de partida inquestionável, que é colocado, seria o quê? Um conjunto, é um texto formal que foi colocado num determinado momento histórico. Então, ela vai ter ali um momento histórico configurante e um texto que é apresentado para vocês, e no caso, então, uma Constituição escrita. Já a Constituição histórica, ela foi feita ao longo do tempo, ela surge de maneira lenta, por exemplo, a Constituição da Inglaterra. Então, vejam que as constituições não escritas, embora tenham textos escritos, por exemplo, a Constituição da Inglaterra tem a Magna Carta, tem o Bill of Rights, o ato de reforma da Constituição que eu falei para vocês, embora tenha tudo isso, né, ao longo da história, e são textos escritos, apesar disso ela é considerada uma Constituição não escrita com relação à forma e com relação à forma de elaboração feita ao longo do tempo, então histórica. Tudo bem?